Como ser salvo? O maior medo de cristão é ouvir: apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Mateus 7:22. Aí vem aquela pergunta: como que eu sou salvo? Como funciona a condenação e agora a salvação? Pensa como se fosse um tribunal. Deus é o juiz, nós estamos fardados à condenação. Mas aí surge Jesus, o advogado, que vem para pagar o preço, pagar a fiança e nos liberar da condenação. Foi assim. Nós somos pecadores e éramos condenados à morte e ao inferno. E Jesus veio, pagou a fiança, veio, morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Porque não era certo se Deus ele só ignorasse que nós somos pecadores, criminosos, sem que fosse paga a fiança, porque Deus é justo e seria uma injustiça ele nos liberar sem que uma fiança fosse paga. Jesus veio e morreu por nós, pagou um preço alto para que hoje nós pudéssemos ser salvos por meio da graça de Jesus Cristo, certo? Só dando uma introdução de como somos salvos pela graça de Jesus, não por nossas próprias obras. A primeira ação que nós devemos ter é aquele que confessar com sua boca que Jesus é o seu Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Crer que o Senhor, declarar com sua boca e crer que o Senhor morreu por nós e ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o batismo das águas, Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi um exemplo para nós, porque o que significa o batismo? O batismo significa morrer para o velho homem, e nascer de novo para seguir a Cristo. Ele não tinha nenhum pecado, ele não errou, ele não tinha nada de errado que ele tinha que morrer para o velho homem, mas mesmo assim ele fez para dar o exemplo, para ensinar o que nós devemos fazer, que é ser batizados. Existem situações específicas, como o criminoso que estava ao lado de Jesus na cruz, que não tinha como ele ser batizado, porque ele já estava lá. São situações específicas, mas se você precisa ser batizado. A segunda ação são as práticas diárias: jejum, oração e leitura da Bíblia. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A leitura da palavra é muito importante, porque tudo que está passando aqui nesse vídeo está sendo palavras, são versículos que estão na Bíblia, que são frutos de leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia é extremamente importante, porque ela é a palavra de Deus. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. Nós devemos conhecer a Deus. A oração é falar com Jesus. Para você ser salvo, você tem que ter um relacionamento com Jesus. O que é um relacionamento? Se você tem um relacionamento com o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, você conversa com o seu melhor amigo, certo? Jesus quer ser o seu melhor amigo. Jesus quer conversar com você. Só que você precisa orar, porque orar é a conversa com Jesus. Você precisa falar com Jesus. Jesus quer conversar com você. Jesus quer passar um tempo com você. Por isso o devocional diário é tão importante. E o jejum. O jejum fortalece o espírito e mata a carne. É extremamente importante que o espírito esteja forte para que nós possamos viver uma vida em Cristo. Então, por isso essas 3 ações são essenciais para uma vida com Cristo, para você ser salvo, para você ser íntimo do Senhor. Guardar e aplicar os mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14:21. Não adianta você só ler a Bíblia, entender a Bíblia e não aplicar a Bíblia. Você precisa ler a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Você lê sobre o perdão, entende sobre o perdão, mas não libera o perdão. Entendeu? Não faz sentido. Você precisa aplicar a palavra. E o quinto, a renúncia. Tito 2:12.
Esta graça nos ensina que devemos renunciar a todas as coisas que desagradam a Deus e aos desejos do mundo, e que devemos viver neste mundo de maneira prudente, justa, com devoção a Deus. Nós devemos renunciar aos nossos desejos e vontade para fazermos a vontade e o que agrada a Deus. Você gosta muito de ouvir uma música secular, mas se você for seguir a Cristo, você tem que renunciar a isso. Pode ser qualquer outra coisa, certo? Mas você vai pedir renúncia, porque o evangelho que muitos pregam, que é o evangelho errado, é que Deus te aceita da maneira que você é, e não é assim. Você precisa, a renúncia é necessária. Você precisa mudar, você precisa sempre buscar cada vez mais fazer a vontade de Deus. Então, por isso a renúncia é tão importante. Pode ser muito difícil, mas é importante. E aqui dando um contexto final, João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muitas pessoas apenas vão à igreja e acham que isso vai salvar elas. Isso é totalmente errado. Não é porque você vai na igreja que você é salvo. Você é salvo quando você tem um relacionamento com o Senhor. Quando o Senhor é seu amigo, você faz a vontade dele, você guarda os mandamentos dele, você aplica os mandamentos dele e você tem um devocional, você conversa com Jesus, você é amigo de Jesus. Não é por ir à igreja ou deixar de ir à igreja de vez em quando que você vai ser salvo ou não vai. Isso depende do relacionamento que você tem com Jesus. Então eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Obrigado por assistir. Deus abençoe. Que essa palavra possa chegar a quem realmente precisa ouvir.